é uma assistência religiosa e social apresentada aos serviços civis e militares, prevista e garantida pela Constituição Federal desde 1988, né, quando foi feita ali, né, a nossa Carta Magna. Foi já instituída a capelania, ela está, né, na Carta Magna do nosso país, que é a Constituinte. E o amor ao próximo, manifestado através de um estilo de vida que conecta pessoas ao profissional em alta performance, gerando intervenções e atendimento dos capelões para o indivíduo em situação especial, com autoridade para exercer em todos os locais, inclusive os de instituição coletiva. O capelão, ele está otorgado, está pela Constituinte, ele tem o direito de estar exercendo o seu trabalho, seja aonde for, em quartel, em delegacia, em hospital, aonde for aonde tiver algo da justiça, o capelão, ele tem o direito de estar ali, garantido pela Constituinte. Agora, lembrando a todos, né, que almeja ser um capelão, que ainda permanece, né, o líder daquele lugar. Porque, às vezes, acontece que a pessoa é um capelão e ele tem uma credencial, e aí ele chega num hospital e diz, olha, eu quero visitar e eu vou visitar alguém porque eu sou um capelão, e mostra a carteira de capelão. Não é assim que funciona. Nós estamos, né, ali submisso à direção do hospital. Né? Nós estamos ali. Quem é que é o dono da casa? O dono da casa é a assistente social do hospital, é os médicos, e são eles que vão dizer se o paciente que a gente está desejando visitar tem condições de ser visitado por nós ou não. Não é não é a instituição capelania que vai dizer que eu tenho que entrar, porque eu tenho que entrar. Se a assistente social, se o médico disser não vai entrar, não tem condições, nós, como os capelões, temos que voltar a obedecer. Aqui a mesma coisa, ela segue e se encaminha também para um presídio. Se alguém vai para um presídio, eu sou capelão, eu quero visitar uma pessoa que está presa, está no presídio, tem que se dirigir à direção do presídio, tem que se identificar e procurar saber se aquele preso que ali está, ele está em condições de ser visitado. Não é a minha credencial que vai me otorgar a dizer que eu tenho que entrar e eles têm que me liberar a entrar. Não. Que aquele local está restrito a eles, o cuidado é deles, a responsabilidade é deles. E a gente temos que ter cuidado com isso. Isso acontece também no colégio. Eu quero visitar um colégio, eu quero fazer um trabalho no colégio, tem que procurar a Secretaria de Educação do município, do estado, tanto estadual como federal, e aí ela é quem vai determinar qual o colégio em que eu ou você podemos estar fazendo esse trabalho direcionado àquilo que nós aprendemos a fazer. Eles têm que ser comunicados e eles têm que nos autorizar. Não eu chegar com a carteira e tá aqui, eu sou capelão e eu vou entrar, eu vou estar no colégio para dizer o que tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Não. Está restrito às pessoas que estão responsáveis por aquele local. A mesma coisa numa delegacia. Temos que nos dirigir ao delegado que ali se encontra, ou
ao correio público dali, ao agente público que está ali, para saber que a pessoa que está presa naquela localidade, se ela tem condições de ser visitada por a gente. Não é chegar e dizer que está aqui a carteira, eu vou entrar porque eu sou capelão e a lei me diz que eu tenho que estar na Constituinte, que eu posso entrar, que eu posso visitar. Não é assim que funciona. Cada setor tem os seus limites e tem as pessoas que são responsáveis por ali, cada um tem sua responsabilidade e o capelão tem que ver isso, tem que entender isso. Né? Outra coisa mais que eu quero aqui é falar, né, para os nobres ouvintes, né, que almeja ou deseja ser um capelão. Ser um capelão é algo muito importante, porque adquirimos conhecimento, adquirimos também respeito, né, porque muitas das vezes, até quando chegamos como algo, pronto, como eu sou pastor, aí eu chego como pastor em um local e eu digo, eu sou pastor, e mostro a minha credencial de pastor, muitas das vezes eu não sou bem recebido, porque hoje está um caso sério, né, receber pastores em alguns lugares. Alguns até respeitam, mas é assim. Mas quando a gente chega e se apresenta como capelão, né, muitos até nem sequer conhecem, procuram saber o que é ser um capelão. E quando nós nos identificamos, né, e que já não nos identificamos como um pastor, como um missionário, ou como algo desse tipo religioso, né, aí somos mais bem recebidos, porque a pessoa quer nos ouvir. E quando ela nos ouve e nós não falamos, né, de religiosidade, mas falamos do amor, daquilo que nós estamos ali para fazer e do que nós fazemos, as pessoas nos recebem até muito melhor do que quando nós declaramos que somos pastores. Para que serve? Para que venha servir o trabalho da capelania e a gente sendo, né, um profissional do conhecimento desse grande instrumento que é a capelania. Encontramos nos fundamentos 3 pilares, né, da capelania, encontramos 3 grandes pilares. O primeiro pilar é da ética, o segundo pilar é do aconselhamento e o terceiro pilar é direitos sociais, ambientais, escolar, profissional e hospitalar. Nós temos que ter esses 3 conhecimentos. Ser ético naquilo que nós fazemos, sabermos ser um bom conselheiro, saber aconselhar, ser um mediador de paz, conselheiro, mediar paz, conflitos, e também, termos direitos, nos termos direitos e sociais da sociedade. Os termos do direito e social que a sociedade tem. Qual o direito que do local onde você está, na sociedade que você está, eles precisam, qual o direito dele? A gente tem que saber disso. Ele tem direito a estar num lugar que seja num ambiente, do meio ambiente social, que ele possa ter um ambiente confortável, como limpeza da rua, como saneamento, esgoto. Isso a gente, como capelão, pode estarmos mediando isso. No local onde nós estamos, na sociedade, os nossos filhos precisam de colégio, de escola, e nós, como capelão, podemos estar procurando mediar isso, essa conversa,
né, com os nossos políticos, com os prefeitos, com vereadores, né, se tiver acesso, né, aos deputados, né, estadual, federal, temos essa oportunidade, esse dever de estar buscando trazer essa melhoria para o nosso povo, né? Também trabalhar o social no prisional, né, nas pessoas que estão presas, né, procurar mediar os encontros, né, as visitas, né, das pessoas, né, sendo nós um mediador disso. E também, né, naqueles que precisam de uma ajuda hospitalar, né, quando alguém precisar também do hospital, aí está sendo conduzido a um hospital, para ser recebido no hospital, não é só para visitar quem já está lá, se você tem alguém que está perto da sua casa e que precisa ser levado a um médico, e você tem esse conhecimento, é formado, né, como capelão, você pode estar exercendo a sua função de capelão e levando essa pessoa ao hospital para ser atendido. Né? Isso é um serviço social que você está fazendo, chegando lá também, se apresentando, se identificando, né? E pedindo para que as pessoas possam estar tratando e cuidando desta pessoa. Assim como o samaritano fez, que recolheu aquele homem que estava ferido, né, e levou a uma hospedaria, quer dizer, levou a um hospital para ser tratado, para ser cuidado, e disse ao dono da hospedaria: olha, ele vai ficar aí, está aqui um dinheiro, né, cuida dele, que eu vou fazer uma viagem. Na volta, se esse dinheiro não der, eu te recompensarei com mais. Quer dizer, nós temos que fazer isso, estar tendo essa visão de estar fazendo esse trabalho. Essa é o trabalho de um capelão. O capelão, ele pode estar tendo uma responsabilidade social, né, muito mais envolvente dentro do lugar onde ele está. E quando as pessoas decidem ser voluntariamente, ele contribui para uma sociedade mais justa. Quando uma sociedade, quando um capelão ele procura estar dentro de uma sociedade, ele estará guiando, ele está cuidando, ele está com a visão ali, ou um grupo mesmo de capelão, ele está dentro da sociedade, ele está cuidando, ele está tendo uma sociedade sadia, ele está tendo um lugar sadio. Se todos nós que queremos o bem e que desejamos o bem do ser humano, se nós nos envolvêssemos mais com as famílias, com as necessidades daqueles que estão conosco no bairro em que nós moramos, né, com certeza não havia tanta morte, tantas drogas, tanta miséria, se nós nos uníssemos para nos ajudarmos uns aos outros. Né? E o capelão, ele tem que estar fazendo isso, é necessário que ele faça isso. E faça isso não pensando em ter lucro, ele sendo voluntário, para que o ambiente esteja mais limpo, mais sadio. O capelão é um agente solidário da responsabilidade social, funcionando como com a grande potencialidade de transformação, tendo um grande potencializador de transformação
da sociedade em que ele vive. Né? No livro de Marcos, no capítulo 12, o 38 e o 40, Jesus vem dizer, ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei, ele fazes questões de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus está trazendo algo para todos nós, inclusive, né, para os capelões, nós trazemos esse versículo para mostrar esse exemplo que Jesus dá daqueles que se dizia que eram pessoas que ajudavam, que era misericordioso e que de misericórdia eles não tinham nada. Eles se vestiam de roupas de linho boa, eles se apresentavam como grandes homens de Deus, mas que de Deus não tinha nada. E como é que nós trabalhamos isso? Nós trabalhamos isso na capelania, dizendo para todos os capelões que não adianta vestir uma farda de capelão, colocar uma credencial de capelão e sair na rua, né, para se mostrar, para se exibir, dizer, olha, eu sou um capelão, olha a minha farda, eu tenho uma credencial, e sair se exibindo com ela. E não fazer a vontade de Deus, que é de cuidar, de zelar pelo povo, de ter amor pelo povo. E nós trazemos esse versículo para isso. Quando você for ou desejar ser um capelão, não vai ser um capelão para que venha estar com a farda bonitinho da capelania, porque é muito bonita a farda da capelania. Parece que a pessoa é um marinheiro, né? E uma credencial no bolso, né? Às vezes até um brasão, para se mostrar que é um capelão. A capelania, ela não é isso. A capelania, ela é um trabalho, é muito mais do que ser um capelão. É exercer a função. Como a pessoa que ele passa a ser um eletricista, ele não basta ser só ter o nome de eletricista ou pegar o seu certificado de eletricista, a sua formação de eletricista, e colocar ela na parede e pegar e botar uma assinatura na carteira e dizer, não, eu sou eletricista. Você tem que exercer, tem que mostrar que você sabe trabalhar e que você aprendeu a trabalhar. A mesma coisa é o capelão, né? Não é para você ser formado, pegou a sua credencial, colocou ela no bolso, na carteira, pegou a farda e sair por aí dizendo, eu sou um capelão. Não, você tem que trabalhar. Temos que nos juntarmos e trabalharmos juntos, seremos mais fortes, seremos mais, né, uns que vamos estarmos instruindo, um grupo que vamos estar instruindo pessoas a saírem, né, do mundo em que elas estão vivendo, um mundo de terror, um mundo hoje que não traz felicidade para aqueles que para ele vivem, né? Nós temos que aprender muito, né? E dentro da capelania, você e eu aprendemos cada dia mais, porque a aprendizagem ela não termina no curso que a gente faz. A aprendizagem ela começa quando a gente faz o curso.
e só termina quando a gente morre, porque cada vez que nós saímos para fazer a obra, cada vez mais nós deparamos com situações que nunca pensamos ou poderíamos nos acontecer, mas acontece. Situações que a gente chega em lugares que somos abordados, que somos parados, que temos que dar explicação. Também chegamos em lugares que a gente olha para a casa e para a família e nós choramos com a condição da pessoa que ali se encontra, com os filhos, né, com a necessidade que eles estão passando. São adversas, né, lugares, quando a gente vai em hospitais, que vê pessoas que foram deixadas lá e que já fazem 5, 6 meses, delas até que tem anos que estão ali e um familiar não foi lá para visitar esta pessoa, e isso nos corta muito, né, a nossa alma, o nosso espírito, e muitas das vezes não choramos na frente da pessoa, mas quando saímos dali, muitas das vezes choramos, abraçarmos um com o outro e choramos, chegarmos em casa, choramos, né, pela situação que nós estamos vendo. Cada vez mais nós vamos obtendo esse conhecimento, a necessidade do povo. O capelão, ele é isso, e aqui fica, né, as minhas recomendações. Se você deseja ser um capelão, né, você tem que ser uma pessoa que saiba abordar as pessoas, tem que aprender a abordar, a conversar. Para ser um capelão, nós temos que ser paciente, temos que sempre ouvir mais do que o que falar, né, ser breve naquilo que estamos falando, né, para as pessoas, não procurarmos ser muitos cansativo ou prorrogativo naquilo que está falando, lembrar sempre que estamos visitando, né, ou estamos junto de um paciente ou de uma pessoa, né, e quando nós falarmos com ela, nós temos que entender, né, a necessidade dessa pessoa, para que não venhamos estar trazendo mais problemas para ela naquilo que nós estamos fazendo, principalmente quando visitamos hospitais. Tem pessoas que quando visitam hospitais, chega lá e diz, rapaz, a pessoa começa a contar a situação dela, porque ela chegou ali, e aí as pessoas começam a dar opiniões, dizer, rapaz, o seu caso está ruim mesmo, viu? Só Deus, pelas misericórdias. Isso não nos cabe como, né, capelão, estarmos fazendo esses tipos de comentário, nem no hospital e nem em lugar algum. Não cabe a nós estar fazendo esses tipos, né, de questionamento para as pessoas que já estão ali passando pelo problema, mas dizendo tenha fé, tenha confiança, Deus é contigo, você vai sair dessa porque Deus está no controle da sua vida, né? E temos que ser um agente, né, de palavras boas e de paz. Temos que, quando visitarmos também, fazermos visita, principalmente em UTI, temos tempo para estar ali, não é tempo longo, né? A visita ela tem que ser de no mínimo 2 minutos em uma UTI. Nós temos também que estar obtendo o conhecimento do hospital sobre higienização, como nós devemos estar lá, fazer essa higienização antes, né, para que nós não venhamos estar levando mais vírus ou problemas, né, doença para aquele que ali está, né, não levar comida, não dar água, nem sequer água àquele que está no hospital, porque tudo que vier ser dado a um paciente tem que ser dado pelo
pelo o agente de saúde que ali está, pela enfermeira, pela nutricionista. Quem está visitando não pode levar nada, não pode dar nada a nenhum daqueles que estão ali, porque tudo isso é passado pela direção do hospital. Essa é as recomendações, né, que eu tenho para todos os meus queridos e amados ouvintes e que deseja ter um capelão. Seja um capelão que você vai obter muitos conhecimentos, né, sobre como evangelizar, como abordar, né, como estar em lugares de diversas etnias, ocasiões, ser um agente de paz. Nós vamos aprender como ser um agente de paz. Como Cristo mora em nós, então nós somos um corpo de Cristo. E se Ele mora em nós, é porque desejamos nos usar sobre sua direção, ministrar por nossos intermédios. Ele precisa do nosso corpo para alcançar as outras pessoas. Este é o meu recado para todos, né? Jesus Cristo precisa de cada um de nós para ministrarmos, para trabalharmos na vida daqueles que necessitam e que precisam nessa terra. E nós somos agente de Cristo. Se nós somos agente de Cristo, nós temos esse dever de cuidar. E se você deseja ser um capelão, agora no mês de julho, a OCB estará ministrando um curso aqui em Camaçari. Nós ainda estamos escolhendo uma data para estar fazendo este curso, né, com o comandante Jalpaim, que ele é quem comanda a direção da OCB aqui no estado da Bahia. Bem, ficam com Deus, fica na paz. E meu pastor Fabrício, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus em Cristo abençoe. E estamos juntos. Sempre que precisar, estarei aqui.